Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Novo Homem. O título da quarta-feira, Edificados pelo auxílio de toda a junta. O versículo, Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado. Sempre, Senhor, nós vamos te agradecer por tua misericórdia. Tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Por ela nós levantamos todos os dias. Te agradecemos também por tua graça. A tua graça que está presente em todos os aspectos da nossa vida. É por tua graça que podemos sobreviver, é por tua graça que podemos ser transformados, é por tua graça que podemos te servir, Senhor. E também por teu infinito amor, o amor que nos amou antes da fundação do mundo, um amor que nos amou, mesmo conhecendo todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, o Senhor ainda assim nos escolheu. O Senhor sabia quem nós somos quando nos escolheu, ainda assim. O Senhor nos escolheu, o Senhor morreu por nós. Obrigado, Senhor. Hoje queremos crescer em vida, crescer em tudo encabeçados por Ti, de maneira que o nosso serviço ao Senhor seja um serviço agradável, um serviço aceito pelo Senhor, um serviço que produza frutos para a edificação do Teu corpo. Por isso, Senhor, continua nos conduzindo através da Tua palavra a esse serviço, um serviço que Te agrade, um serviço que Te alegre. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos ver então hoje os pontos da quarta e quinta-feira. Seguimos em Efésios capítulo 4. Nós vimos, irmãos, muita riqueza nesse capítulo 4 de Efésios e ainda muito mais para ser extraído, né? O Senhor ele tem muitas riquezas. Ele é rico para com todos os que o invocam, para todos que se achegam a Ele. No versículo 14 nós vimos, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, perdão. Então, para que nós, irmãos, não sejamos como meninos, nós precisamos crescer em vida. Para o nosso crescimento, irmãos, o Senhor deu à igreja, ao seu corpo, homens dons, para aperfeiçoar-nos. Veja que isso está ligado tanto ao crescimento que é relativo à vida, quanto também à questão do serviço, à questão da obra. Então, o nosso serviço, irmãos, ele tem que acompanhar o nosso crescimento em vida. Eu não posso servir o Senhor durante 30, 40 anos, 50 anos e não crescer em vida. Isso é desproporcional. E o versículo 15, Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma vez, irmãos, um versículo cheio de riquezas. Quer dizer, para nós crescemos naquele que é a cabeça. Quer dizer, nós somos encabeçados por Cristo. E aí, no início do versículo, Paulo diz, seguindo a verdade em amor. Então, irmãos, há a palavra, a verdade, e o caminho é o amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala de um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Agora, tanto a verdade quanto o amor, irmãos, tudo isso diz respeito a Deus. Apenas Deus é a verdade, Deus é amor. E isso nós temos quando nós desfrutamos da graça, irmãos. Porque a graça é o próprio Deus em Cristo sendo nos dado para o nosso desfrute. É isso que produz, irmãos, tanto o crescimento de vida quanto um serviço adequado ao Senhor. É importante nós entendermos. Quanto mais nós recebemos da graça, quanto mais nós desfrutamos das riquezas de Cristo, é isso que vai fazer nos crescer, é isso que vai fazer com que o corpo de Cristo seja edificado. Veja, página 45,
o terceiro parágrafo, vou ler agora. Seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Esse crescimento se dá pelo dispensar das riquezas de Cristo, do qual fomos constituídos ministros. Quando nos tornamos um canal da graça de Deus, crescemos naquele que é a cabeça. Paulo era esse canal aprovado para ministrar a verdade e promover o real encabeçamento de Cristo na igreja. A palavra que vem de Deus tem a finalidade de promover em nós o encabeçamento de Cristo. Quando todo o corpo for constituído de Cristo, seremos sua plena expressão. Pois quando o corpo é constituído de Cristo, mediante o Espírito, torna-se o Cristo corporativo, como revela 1 Coríntios 12:12. Esse versículo não diz assim também com relação à igreja, mas com respeito a Cristo. Quando olhamos para o corpo de Cristo, devemos dizer, é Cristo, porque só Ele deve preencher todas as partes de seu corpo. Para tanto, os espaços em nosso ser que ainda são ocupados pelo velho homem devem ser eliminados ao Cristo nos preencher e encabeçar totalmente. Quando isso acontecer, seremos a expressão plena de Cristo. Aí o versículo 16, ele diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo novamente cita o amor. E aqui, irmãos, veja, ele fala da justa cooperação de cada parte. Isso diz respeito a todos os membros, certo? Mas ele fala assim, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Aqui, irmãos, a junta é muito importante. É essa junta, essas juntas que vão ajudar as partes a funcionarem para que o corpo esteja bem ajustado, esteja consolidado. Veja na página 46 o terceiro parágrafo. No corpo de Cristo precisamos estar bem encaixados, produzindo estabilidade e solidez, porque estamos no reino inabalável. Nada pode abalar a igreja edificada. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta efetua o seu próprio aumento para a edificação. As juntas são partes que unem os membros. O cotovelo, por exemplo, é uma junta que une braço e antebraço. Essa junção não é somente óssea, mas une músculos, nervos e circulação sanguínea. Espiritualmente falando, essas juntas são os homens dons, os dispensadores da graça divina que Deus concedeu à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não sejamos um desconector no corpo de Cristo, mas um conectador, transmissor, que une as partes e sustenta o seu corpo. Porque muitas vezes, irmãos, está havendo uma situação de... aqui fala sobre ser bem ajustado. Então, às vezes está havendo uma situação de desajuste. No Antigo Testamento, por exemplo, quando foi fazer o tabernáculo, Deus deu um modelo. E as tábuas do tabernáculo, elas eram do mesmo tamanho. Então, se chegou uma tábua maior do que a medida necessária, tinha que cortar. Às vezes isso acontece no nosso serviço, irmãos. Às vezes a gente traz coisa para a edificação da igreja que é nossa, é do velho homem, sabe? Às vezes nós servimos ainda com ambição mundana, com inveja, ciúme, entre outras coisas. Tudo isso, irmãos, não ajuda o corpo de Cristo a ser ajustado e consolidado. Pelo contrário, isso desajusta o corpo de Cristo. Então, o que precisa fazer? Eu preciso perder, irmãos. Quando a gente fala do novo homem, como vai falar quinta-feira, nós falamos, irmãos, sobre uma nova maneira de servir a Deus. As coisas antigas já passaram. Então eu não posso trazer as coisas do velho homem para o serviço a Deus. Eu preciso perder. Por isso o Senhor foi tão enfático quanto à questão de negar a si mesmo para segui-lo. Eu vou precisar perder, irmãos, muitas vezes, a minha maneira de fazer as coisas, as minhas convicções de que, não, esse aqui é o caminho correto e tal. Muitas vezes, irmãos, o Senhor vai nos levar a isso.
para tirar de nós essas coisas que atrapalham a edificação, coisas que muitas vezes nós não notamos, mas estão em nós. Então o Senhor muitas vezes faz essas coisas aparecerem para cortar, para que seja tudo ajustado. E nesses momentos, irmãos, tem dois pontos importantes. Primeiro, é o amor. Segundo, são as juntas. As juntas podem ajudar, irmãos. Muitas vezes é um irmão que vai falar, mais experiente, que vai falar para você: olha, irmão, você precisa tomar esse caminho. Não é bom esse caminho que você está tomando. Sempre, irmãos, no amor. Isso é importante. Não, o corpo de Cristo, a igreja, ela é edificada na paz e com amor. Então, irmãos, todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Você não pode ficar nem aquém e nem além. Se você ficar além, precisa ser cortado. Agora, se você ficar aquém, irmãos, também essas juntas precisam auxiliar para que você dê a justa cooperação, a sua parte. É assim que o corpo de Cristo vai aumentando, quer dizer, vai produzindo a edificação.